Olá! Começamos agora a aula 2, parte 1, proposições compostas e tabela verdade. Relembrando o que são proposições compostas. São formadas a partir de proposições simples pela introdução de conectivos. Nós vimos no final da aula 1 essa tabela de conectivos, exceto pelo novo símbolo que eu introduzi aqui para o conectivo não. Nós só tínhamos visto esse. Todas as aulas eu vou usar esse aqui. Na aula de hoje, nós falaremos da disjunção exclusiva, que também não foi falado na aula 1. Exemplos de proposições compostas. Manuel é português e Maria é francesa. Então, estou usando o conectivo e. Segundo exemplo. Produto A ao quadrado é um número par se somente C. A é par. Conectivo C e somente C. E o terceiro exemplo. Raiz de 2 é um número racional ou é um número irracional. Conectivo ou, a disjunção. O princípio do terceiro excluído nos diz que toda proposição simples P é verdadeira ou falsa. Com isso, P terá um valor lógico V ou F. P para verdade e F para falsidade. Nesse curso, nós usaremos 1 para verdade e 0 para falsidade. Em relação às proposições compostas, o valor lógico de uma proposição composta, ela depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes. Por exemplo, essa proposição composta, Manuel é português e Marie é francesa. Precisamos saber o valor lógico de Manuel é português e de Marie é francesa, os dois valores lógicos, para concluir o valor lógico da proposição composta. É na tabela verdade que representaremos todos os possíveis valores lógicos da proposição composta, correspondentes a todas as possíveis atribuições de valores lógicos às proposições simples componentes. Por exemplo, partindo de uma proposição composta, cujas proposições simples componentes são P e Q, nós teremos, para iniciar a tabela verdade, P, possibilidade de ser verdadeira, e aí Q, verdadeira ou falsa. P, possibilidade de ser falsa, então Q, verdadeira ou falsa. 4 possibilidades. Nós representaremos nesse curso com 1 representando verdade e 0 representando falsidade. Vejamos a tabela verdade para negação. Não. Se P for verdadeiro, não P falso. Se P for falso, não P verdadeiro, naturalmente. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, proposição P simples. O Sol é uma estrela, não P. O Sol não é uma estrela. Segundo exemplo, proposição simples. Q. Carlos é mecânico, não Q. Não é verdade que Carlos é mecânico, ou é falso que Carlos é mecânico, ou ainda podemos dizer Carlos não é mecânico. Agora, 2 exemplos com valores lógicos. Proposição A. 7 menor ou igual que 9, verdade. Não há 7 maior que 9, falso. Segundo exemplo, proposição B. 9 igual a 5, falso. Não B, 9 diferente de 5, verdade. Vejamos agora a tabela verdade para conjunção. A proposição composta P e Q, cujo valor lógico ele é verdadeiro, C e somente C, P e Q são verdadeiros. Então, só existe uma possibilidade de P e Q ser verdadeiro, quando P e Q também são verdadeiros. Exemplos. P, o Sol é uma estrela. Q, o Sol brilha para todos. P e Q, o Sol é uma estrela e brilha para todos. Proposição P, Carlos é mecânico. Proposição Q, Carlos mora em olaria. P e Q, Carlos é mecânico e mora em olaria. Aqui a gente também poderia falar, para esse primeiro exemplo, P e Q, o Sol é uma estrela e o Sol brilha para todos. E para o segundo, Carlos é mecânico e Carlos mora em olaria. Com valores lógicos, vejamos um exemplo. Proposição A, 2 diferente de 1, verdadeira. Proposição B, 2 maior que 0, verdadeira.
Proposição A e B, 2 diferente de 1, e 2 maior que 0, verdadeira. Vejamos agora a tabela verdade para a disjunção. A disjunção de duas proposições P e Q é a proposição composta P ou Q, indicada por ou que, cujo valor lógico é falso apenas quando P e Q são falsos. Então, para P ou Q, só existe uma possibilidade da proposição composta ser falsa, quando ambas as proposições simples P e Q são falsas, ou ambas as proposições P e Q são falsas, né? A adjunção, nesse caso, é dita inclusiva, pois é falsa somente quando cada uma das proposições é falsa. Exemplos com valores lógicos. Primeiro exemplo. Proposição A, simples. 2 é um número par, verdadeira. B, proposição B. 2 é um número ímpar, falsa. A ou B, 2 é par ou 2 é ímpar, verdadeira. Segundo exemplo. Proposição P. 10 é um número primo, falsa. Proposição Q, 10 é um número composto, verdadeira. Proposição P ou Q, 10 é primo ou 10 é composto, verdadeira. Disjunção exclusiva, a qual eu não me referi na aula 1. Tem a seguinte notação. Eu vou aportuguesar, em vez de dizer P ou Q exclusiva, eu vou dizer o P ou Q. Indicado por isso aqui, cujo valor lógico é falso quando P e Q são falsos ou P e Q são verdadeiros. Então, nesse caso, muita atenção, quando que P ou Q exclusiva é falsa? Quando ambos são falsos ou quando ambos são verdadeiros. A disjunção exclusiva pode ser escrita com outros conectivos, na seguinte forma: P ou Q e não P e Q. Exemplos de disjunção exclusiva. Primeiro exemplo, proposição simples. 2 é um número par, verdadeira. Proposição B, simples. 2 mais 2 é 4, verdadeira. Portanto, pela tabela verdade, a proposição A ou B, exclusiva, é falsa. 2 é par ou 2 mais 2 igual a 4, ou exclusiva. Segundo exemplo, proposição P, Paulo nasceu na região sul. Proposição Q, Paulo nasceu na região nordeste. P ou Q, exclusiva, Paulo nasceu na região sul ou Paulo nasceu na região nordeste. Vejamos agora a tabela verdade para condicional. C, então. A condicional de duas proposições P e Q, a proposição composta CP, então Q. Assim indicada, cujo valor lógico, é falso, se e somente se P é verdadeiro e Q é falso. Então, só existe uma possibilidade de CP, então Q ser falsa, é P verdadeiro e Q falso. Vejamos dois exemplos com valores lógicos. Proposição A, 10 é divisível por 3, falso. Proposição B, 2 igual a π, falso também. CA, então B, 10 é divisível por 3, então 2 igual a π. C10 é divisível por 3, então 2 igual a π, verdadeira. Lembra que só é falsa, CP, então Q, quando P é verdadeiro e Q é falso. Vamos para o segundo exemplo. Proposição Q, sim, P, simples. 10 é um número primo, falso. Proposição Q, simples. 10 é um número composto, verdadeiro. Se P, então Q, se 10 é primo, então 10 é composto, verdadeira. Bicondicional. Para fechar nossa tabela, a bicondicional de duas proposições P e Q, a proposição composta P, C e somente C, Q, indicada assim, cujo valor lógico é verdadeiro somente quando P e Q têm os mesmos valores lógicos, ou têm o mesmo valor lógico. P e Q têm o mesmo valor lógico. Então, só nesse caso que P, C e somente Q é verdadeira. Vejamos 3 exemplos. Proposição A, simples, 2 mais 3 igual a 5, verdadeira. Proposição B, 7 vezes 3 igual a 21, verdadeira. A, C e somente CB, 2 mais 3 igual a 5, C e somente C, 7 vezes 3 igual a 21, verdadeira. Proposição
P simples. 4 ao quadrado é igual a 16, verdadeira. Proposição Q simples. 343 é um número primo, falsa. P, 6 somente Q. 4 ao quadrado é igual a 16. 6 somente C. Aqui falta trocar. Desculpe, só vi agora. É esse símbolo aqui que deveria estar aqui. 343 é um número primo, falsa. Terceiro exemplo, proposição S. 5 menor que 3, falso. Proposição T. 4 vezes 5 menor que 3 vezes 5, falso. S, 6 somente C. T, 5 menor que 3, 6 somente C. 4 vezes 5 menor que 3 vezes 5, verdadeira. Temas abordados na aula de hoje: operações lógicas e as tabelas verdade. Operações lógicas com os conectivos que nós vimos na aula passada, foram revistos e acrescentado o conectivo de junção exclusiva. E as tabelas verdades dos correspondentes conectivos, vistos hoje. Um bom estudo para todos. Até